Bom, turma, e agora, para finalizar a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre os ângulos, tá bom? Eu vou explicar basicamente o que significa ângulo, qual é a unidade de medida que a gente usa aqui e a classificação dos principais ângulos, tá bom? Então, primeiro, o que é ângulo? O que significa? Ângulo, gente, significa medida de abertura. Como assim, professor? Bem, a gente acabou de ver, por exemplo, o metro. O metro é uma medida de comprimento, tipo a distância, sei lá, daqui de casa até a esquina da rua deve dar uns 20 metros. Então eu estou medindo uma distância. Por exemplo, a distância daqui da Apucarana até Londrina são, sei lá, uns 40 e poucos quilômetros. Então é o quilômetro, mas eu estou medindo distância. A gente também estudou a grama, por exemplo. A grama é uma unidade para a gente medir o peso das coisas, certo? Que, por exemplo, eu peso, sei lá, uns quase 70 quilos. Uma moto vai pesar uns 200 quilos, e assim por diante, certo? Então, assim como a gente pode medir o comprimento das coisas, como a gente pode medir o peso das coisas, a gente pode medir a abertura das coisas. Quão abertas elas estão. Por exemplo, se eu organizo minhas canetas dessa forma aqui, ó, se eu organizo minhas canetas dessa forma aqui, vocês percebam que eu estabeleci entre elas uma certa abertura. Que se eu colocasse as canetas dessa outra forma, eu teria uma outra abertura um pouco menor. Agora, se eu colocasse as canetas dessa forma, eu teria uma outra abertura um pouco maior. Essa abertura, quão aberto está alguma coisa, é o que a gente chama de ângulo, tá bom? Bem, tendo entendido o que é ângulo, que é uma medida para medir a abertura das coisas, o que a gente usa para medir? Porque, por exemplo, a distância entre as coisas, a gente tem o metro, a gente tem o quilômetro. O peso das coisas, a gente tem a grama, tem o quilograma, miligrama e assim por diante. E para medir a abertura das coisas, qual é a unidade que a gente usa? A gente utiliza, existem outras, tá? Mas a gente utiliza o grau. Então, deixa eu anotar aqui. A unidade de medida é o grau. E o que significa o grau? O grau corresponde à divisão da circunferência em 360 partes iguais. Professor, eu não entendi nada que falou. Então, é tipo assim, ó. A abertura completa, digamos assim, o mais aberto possível, é quando eu tenho um ângulo de 360 graus. Aqui era para ser uma circunferência, ficou um negócio horrível, mas tudo bem, né? Bem, vocês percebam que eu não tenho como ter algo aberto mais do que isso daqui, mais do que, digamos, um buraco, entende? Mais do que um círculo. O círculo é a abertura máxima. Eu posso até dar várias voltas no círculo, mas eu não consigo abrir algo mais do que o circular, pelo menos não no mundo que nós conhecemos, talvez com mais dimensões, mas enfim, aqui já é outra conversa. E o grau, então, ele corresponde à divisão do círculo em 360 partes. Por quê? Porque daí, dessa forma, eu afirmo que o círculo completo, uma volta completa, possui 360 graus. Tá bom? E aí, se uma volta completa é 360 graus, a partir disso eu vou definir alguns ângulos importantes. Como, por exemplo, se eu tenho o ângulo de meia volta. Então, se eu estou andando lá, viro para trás, do meia volta, eu fiz um ângulo de 180 graus. Sendo que o símbolo do grau é essa bolinha aqui em cima, tá vendo? Se eu, por exemplo, dou um quarto de volta, então se eu pego, digamos, esse pedaço aqui, ó, tá vendo? Deixa eu fazer de outra cor. Se eu pego esse pedaço aqui, ó, essa abertura aqui, tá vendo? Eu tenho um ângulo de 90 graus. Que é o ângulo que forma o chão com a parede, sabe? Se eu colocasse minhas canetas assim, ó, quer ver? Por exemplo, uma caneta assim e uma caneta assim, eu estaria formando um ângulo aqui entre elas, um ângulo de 90 graus. Agora, se eu colocasse as minhas canetas dessa forma aqui, ó, uma de frente para a outra, observe que aqui eu tenho meia volta, eu tenho um ângulo de 180 graus. E se eu continuasse, ó, se eu fizesse assim, aqui tem um ângulo de 90, aqui fora também tem um ângulo, 270. E se eu fizesse a volta completa, eu fecharia 360 graus. Ok? Então, isso que é ângulo, medida de abertura, e a gente mede utilizando o grau. Nós temos algumas classificações importantes dos ângulos. Quais são elas? Então, talvez uma das mais relevantes é o ângulo reto. Quem que é o ângulo reto? É o ângulo de 90 graus. Então, quando o ângulo for exatamente 90 graus, a gente fala que é o ângulo reto, que é o chão com a parede. Tá bom? O ângulo que forma ali. Nós temos daí o ângulos, né? Agudos. E nós temos ângulos
obtusos. Então, o que são essas coisas? Bem, um ângulo agudo significa o ângulo que é menor do que 90 graus. Então, ó, menor que 90 graus. Então, por exemplo, 60, 45, 30. Então, se 90 graus é isso daqui, ó, aqui tem um ângulo de 90 graus, tá vendo que está reto? Se eu diminuir essa abertura, colocar, por exemplo, assim, é menor que 90, portanto, é agudo. Ou se eu colocar assim, ou se eu colocar assim, qualquer um desses ângulos são ângulos agudos, menores do que 90 graus, tá bom? Ângulo obtuso, por sua vez, significa um ângulo que é maior do que 90 graus. Então, tipo assim, ó, se por exemplo aqui é o ângulo de 90, se eu deixar mais aberto, se eu colocar de assim, por exemplo, aqui é um ângulo maior que 90, deve dar uns 130. Se eu coloco de assim, maior do que 90, aqui deve dar uns 150, e assim por diante. E aí nós podemos ir abrindo, 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 até chegar nesse ponto. Nesse ponto, que daí nós temos uma bem de frente com a outra, tá vendo aqui, ó? Que daí acaba formando meia volta. E aí, essa meia volta, a gente fala que é um ângulo raso, que corresponde a 180 graus. Então, vou anotar aqui. Deixa eu pegar outro papel. Nós temos o ângulo raso, que significa o quê? Quando ele vale 180 graus. Então, esses que são os ângulos mais importantes, por ser tão importantes, eles recebem um nome especial, tá? O reto, que tem 90 graus, o agudo quando é menor e o obtuso quando é maior do que 90. E, por fim, o raso, que é quando é exatamente 180 graus. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só me chamar, para o que precisarem, estamos aí. Bons estudos, forte abraço e tamo junto. Valeu!